No episódio de hoje, um mito cola com a gente. Fala galera e bem-vindos a mais um Extraordinários, episódio número 65, hoje com o Fernando Medeiros. Seja bem-vindo, meu irmão. Beleza? Seja super bem-vindo. Eu que agradeço. Fernando, se isso aqui fosse o Gibi 001, Fernando Medeiros, edição 001, pro 1% da audiência que não sabe quem você é, cara, como é que você contaria um pouquinho da tua história, assim, desde molecão, o que te inspirava, o que ressoava contigo, como é que era um pouco isso? Esse gibi aí vai ser grande. Não, de boa. Cara, assim, o Fernando, talvez as pessoas, eu vou fazer o inverso. Show. O Fernando hoje, talvez muita gente conhece, tem uma galera que não conhece, claro, mas tem bastante gente que conhece. O Fernando hoje é o cara que trabalha muito em dois aspectos, tá? Ele trabalha na área esportiva, principalmente com o basquete, e também minha vida ganhou um sentido diferente quando eu fui pai, há 2 anos e meio. Perfeito. E também falo muito sobre essa questão da paternidade, que eu acho que é primordial, assim, fundamental, principalmente para essa nova geração de pais que a gente está tendo, né? E a gente está visualizando nas redes sociais hoje e tal. Ainda mais nesse momento, né, com essa exposição de informação, muito pai com dúvida que, pô, será que eu deixo meu filho mexer nisso aqui? Será que não deixo? Então, acho que, pô, como um criador de conteúdo e, pô, uma autoridade nas redes e pai, eu acho que você deve ter muito a agregar esse discurso, mas inclusive falar de basquete, que basquete foi o que colocou você sentado nessa cadeira aqui, foi aquele cara ali. Bom, então, outra interseção que, cara, que eu sou fascinado, que é esse lugar onde o esporte, o empreendedorismo, a criação de conteúdo e tudo isso... Eles transitam muito próximos, né, cara? E diante de tudo isso que eu faço hoje, aí eu volto lá para a página 01 do nosso Gibi, que aí é o seguinte, o Fernando, ele começou dentro do esporte, a escola e tal, jogando ali, fazendo natação, na verdade, eu fazia natação. Sempre fui conectado ao esporte. E aí, com meus 12 anos, assim, eu conheci o basquete através do meu primo, do Olívia. Não o Olivinha. O Olivinha hoje é o atleta do Flamengo, mas o irmão dele... o Olivinha do Flamengo é meu primo. Campeão, só que... multicampeão, aí, campeão brasileiro, campeão estadual várias vezes, seleção brasileira. Só que o irmão dele também, né? O Olívia, que deu origem ao nome Olivinha, lá atrás, quando a gente tinha 11, 12 anos, jogava basquete. Já era um ótimo atleta, sempre foi muito grande, 2,11 m, sempre se destacou tanto pela altura, mas também pela habilidade dentro de quadra. Então eu e o Olivinha, moleques, ali começamos a jogar basquete, brincar de basquete, né? Sim. E daí a gente se apaixonou pelo esporte. Então, depois da natação, eu comecei a fazer o basquete ali nos meus 12 anos de idade e aí eu me apaixonei realmente por esse universo, né? Assim, porque eu acho que o basquete, ele transcende a quadra, né? O basquete, ele tem... É um lifestyle, é um estilo de vida. Sim. Falou de basquete é cultura, ainda mais no ano que a gente tem visto, que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, tipo, que na verdade foi numa música que a gente fez semana passada. Isso. Que a galera que joga futebol, a galera que joga bola, sai do campo, acabou. Mas a galera que joga basquete, cara, eles saem do campo, eles vivem a cultura do street, eles vivem a cultura do basquete. Todo mundo sabe, se você olha na rua, cara, você fala, esse aí joga basquete, sabe? Porque é a forma de se vestir, a forma de falar, é a música que escuta, enfim, tem todo um lifestyle. Então eu comecei a me apaixonar por essa cultura, por esse esporte, e daí fui jogando durante muito tempo, né? Joguei em alguns clubes no Rio, peguei algumas seleções de base, fui me envolvendo cada vez mais com o esporte, e aí chegou um momento que... Escola. Como é que era o Fernando na escola? Eu sempre fui muito cobrado pelo meu pai. Os pais? Pelo meu pai, principalmente. Pra minha mãe nem tanto, mas eu sempre fui muito cobrado com o resultado na escola por conta do meu pai. Meu pai trabalhava o dia inteiro, meu pai sempre trabalhava muito, assim. Meu pai era um funcionário de certa forma, público no início, era a antiga Telerge. Sim. E depois ela virou privatizada e tal, se aposentou lá. Então ele trabalhava muito, mas meu pai, tipo, tinha um táxi. Então ele saía do trabalho, mano, ele ainda ia rodar de táxi. Ainda ia rodar de táxi, chegava em casa às 10 da noite, eu já estava dormindo, assim. Nos momentos que ele não rodava, e eu estava acordado, assim,
cara, ele me pegava ainda para estudar, mas era assim, era uma criação bruta, assim, nesse sentido, de cobrança. Meu irmão, é isso, tem que fazer isso, nota boa. Quando eu não queria, tomava uns puxões de orelha, era uma coisa mais rígida. Acho que a geração passada era muito mais rígida do que nós somos hoje. Eu acho que eles enxergavam a escola como a saída para uma vida melhor. Total. Era muito esse ângulo. Total. Eu vi isso assim, os meus avós educaram todos os filhos, minha mãe, os irmãos. A escola era a saída para uma vida melhor. Coisa que, inclusive, a gente entra depois, assim, acho a educação um pilar fantástico, mas as dinâmicas têm mudado. Muito, têm mudado totalmente. Até te perguntar, sua mãe, qual foi o papel dela, assim? Eu sou fascinado por essa coisa de, inclusive, prazerzaço de ter aqui, porque esse cara é um especialista em paternidade e assuntos de educação infantil, mas eu sou fascinado por esses assuntos. E eu queria entender a sua mãe. Qual foi o papel da tua mãe nesse lugar onde o seu pai trabalhava pra cacete, tinha dois jobs para sustentar a família? Como é que ela encaixava nesse meio aí? Então, minha mãe sempre... eu tenho uma conexão com ela bizarra, muito grande, assim. Nós somos muito parecidos na parte... principalmente na parte emocional, assim, sabe? Hoje eu tenho essa condição diferente pela minha experiência de vida e tal, mas até eu me entender como homem de verdade, como pai, como responsável sobre algo ou alguém, eu tinha uma condição emocional muito parecida com a dela, assim, eu era muito emotivo, eu ficava impactado com muitas coisas e ficava, sabe, me emocionando. E minha mãe era muito assim. Legal. Essa coisa do carinho, do amor, do afeto foi total representado pela minha mãe nesse momento de infância. Só que assim, cara, minha mãe... Meu irmão, assim, minha mãe é uma pessoa de uma pureza que é fácil enganar ela, sabe assim? É fácil fazer ela sorrir, é fácil enganar ela. E assim, isso me trouxe uma coisa assim, que eu acredito muito nas pessoas. Acredito de verdade, até que me provem o contrário, aquele clichêzão. Aquele clichêzão, sacou? Tipo assim, pô, acredito de verdade, eu me entrego muito para essas relações que começam, de certa forma, às vezes muito rápidas, assim, eu vou lá, já tô entregue, já tô contando a minha vida, já tô fazendo as coisas, e cara, eu acho que eu não tenho medo do que pode vir, sacou? Eu vou lá e vamos embora, vamos fazer, vamos trocar ideia, vamos contar a história. Se lá na frente dela, zebra, meu irmão, deu, vamos embora, vira a página, ou rasga essa página e vamos pra frente. Então ela me trouxe muito isso, essa coisa de uma pureza, de uma oportunidade de conhecer coisas e pessoas de uma forma íntegra, natural, orgânica, de vai e se joga. Era muito isso. Legal. E meu pai era o cara que já travava. Opa, calma, peraí, segura, não é assim, não é assado. Então, assim, foi um equilíbrio perfeito, sabe? Muito bom, assim. Eu encaro essa minha fase dessa infância com um equilíbrio total, nos dois campos, né? Tanto emocional quanto no prático ali, vamos dizer assim. Então, funcionou bem, essa duplinha aí. Papai e mamãe funcionaram bem nesse sentido. Que é um limite, um objetivo, né? Eu acredito, inclusive, eu tenho uma tese que quando alguma coisa te puxa de dois extremos diferentes. Então, por exemplo, a sua mãe te dando todo o carinho do mundo, construindo a sua autoconfiança, que claramente se materializou em uma pessoa bem-sucedida, e o seu pai cobrando e puxando. Esses dois extremos puxando em direções opostas criam uma coisa diferente. Eu sinto a mesma coisa lá na minha família. Mas, então, pô, família fazendo esse efeito em você, como é que você navegou aí a adolescência / transição para uma vida adulta e a tua carreira? Isso aí. Aí depois disso, né, depois dessa explosão aí de emoções ali, dessa parte da infância, meus pais também eram atletas, de certa forma, amadores, eles corriam meia maratona. Legal. Minha mãe corria 12, 14, 10, assim, meu pai corria meia, né, 21 quilômetros então, e tal. Cresceu vendo eles já corriam. Em casa, não, direto, tem muitos álbuns, assim, de fotografias que a gente passa a ver eles chegando, sabe, assim, era tudo registrado. E aí, por conta disso também, eles acabavam influenciando, tipo assim, minha mãe tem 2 irmãos que correram muito também por influência deles, sabe? Então, assim, era uma coisa muito legal, o esporte estava sempre presente. Eu tenho a impressão que as pessoas entram gordas aqui e saem magras só por estarem perto de mim, porra. Você influencia de qualquer jeito, cara. E esse é o assunto que a gente vai falar bastante hoje aqui, essa coisa do influenciar, né? Sim, com certeza. Então, acho que a gente está sempre influenciando pessoas diante das nossas atitudes. Mas aí, beleza, passou esse momento dessa adolescência, pré-adolescência, veio a fase escolar, onde eu continuava sendo muito cobrado por resultados. Eu sempre fui um bom aluno, sabe? Legal. Sempre fui um bom aluno. Que tipo de aluno? Que sentava na última fileira, tocava no último, zaralho, tocava o terror. Mandava bem nas provas? Tocava o terror. Eu sempre, vou te dar assim, eu sempre fui muito quietinho, assim, quando eu comparo com meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão que é 6 anos mais novo que eu. Nessa infância até os meus 10 anos ali, eu era muito tranquilo. Enquanto meu irmão até os 10 anos tocava o terror dentro de casa. Mas na fase escolar,
eu me identificava com o grupão do fundo, assim, sabe? Porra, zoeira e não sei o que, papapá. Não, alguém consegue imaginar esse cara sentado na primeira fila ali, anotando Não tinha como, velho. Não tinha como, mas eu era muito bom. Eu era especialista em dar cola, velho. Eu era especialista em dar cola. Eu era da zoeira e os caras da zoeira não estudavam. Só que eu era cobrado muito dentro de casa. Então, além de ser da zoeira, eu estudava. Então, dia de prova, meu irmão, eu olhava pro lado assim, eu via os caras todos no meu redor, todo mundo me olhando assim, dia de prova. Aí eu dava uma colinha ou outra e tal, fazia umas coisas tipo de escrever na borracha, escrever não sei aonde. Eu era especialista nesse negócio. Não façam isso, crianças. Não, ou façam isso, mas estudem. Eu acredito sinceramente que se você navega essas coisas quando você é pequeno e você faz essas besteiras, porra, tem um pouco mais de jogo de cintura, mas cresce sabendo o que é certo e o que é errado, isso cria um mix muito interessante. Porque também, porra, dava cola, passava cola, pegava cola, pô, fui expulso dos 2 colégios. Então, tipo assim, não sou Mas exemplo. acumula experiência, né, cara? Cara, acumula experiência e eu sempre soube que não era certo, tá ligado? Eu tinha na minha cabeça, toda vez que eu fazia alguma merda, eu tinha na minha cabeça, pô, a minha mãe não ia gostar de gostar. Então, eu cresci sabendo que era errado, apesar de, por um pequeno momento ali, cara, de descobrimento individual ou qualquer coisa, você querer testar algumas fronteiras, Tem jeito, ainda mais nessa fase, né, cara? Você tá experimentando tudo na vida. Mano, é uma adrenalina, você tá na sala de aula, todo mundo querendo que você passear. É engraçadíssimo, entendeu? É uma fase que você tem que, cara, se descobrir, beleza? Então era esse cara que, tipo, era da zoeira, mas era um cara estudioso que tinha boas notas, assim, sempre fui legal com relação a isso. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu tava num momento onde eu jogava e estudava, né? Eu já jogava, tipo, nas categorias de base ali, infantil, infanto e tal. Eu não jogava, treinava. Minha rotina era acordar cedo, ir pra escola, chegava em casa, almoçava, ia pro clube, chegava em casa às 10 horas da noite. Era aqui no Rio de Janeiro, o Grajaú Country, que é um clube que formou muitos atletas, assim, muitos atletas bons. Poucos viraram profissional, e aí é um outro assunto por conta da nossa estrutura esportiva, da estrutura do basquete há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que era muito precário. Então, assim, mas era uma leva de atletas. O Flamengo treinava futebol lá, não era ou não? Lá já aconteceram, tipo, alguns clubes, tanto, por exemplo, vôlei, na época do Bernardinho, que era o time, não sei, Olímpicos, era um time, pô, que só tinha gente de seleção brasileira, treinava lá, porque era uma das melhores quadras do Rio. Times de futsal também. Acho que o Flamengo chegou a treinar lá, sim, em algum momento. Cara, assim, era um clube sensacional que hoje eu não sei nem como está, mas era um celeiro ali, sabe? Tinha muito atleta bom. Então, assim, eu jogava e estudava. Daí, eu saí do Grajaú, fui jogar no Fluminense, e aí fiquei também, continuei estudando e jogando, estudando e jogando. Chegou um momento de transição, que era onde você virou homem de verdade, assim, do juvenil para o profissional, que aí você começa a se questionar, começa a perguntar, e o Fluminense me devia uma grana, eu comecei a ficar meio chateado com o esporte, alguma coisa assim, com a estrutura toda. Falei, cara, o que eu faço? Vou fazer uma faculdade em paralelo, então. Não vou dar esse mole, vou fazer uma faculdade em paralelo. Legal. E aí fui escolher informática, velho. Essa eu não esperava. Informática, eu falei, cara, adoro computador, mano. Adoro computador. Quando eu cheguei lá, eu acho que o computador me odiava, essa coisa. Tipo assim, mano, era difícil pra mim. Você lembra um pouco por onde passou a sua decisão? Eu acho que uma galera vai se identificar com esse momento de ter que decidir em cima de uma parada que, meu irmão, não poderia ser mais aleatória. Eu tenho total certeza do que foi. Tipo assim, eu fui muito na manada, sacou? Tá. Muito. Era o boom da informática, cara. Tipo, 90... Putz, eu me formei em 2006. Eu passei 5 anos na faculdade, então foi tipo, velho, 98, sei lá, 99. Auge da internet aparecendo. Cara, isso aí. Sim. Auge da informática, todo mundo fazendo informática, tu vendo que todo mundo que estava fazendo informática estava ganhando dinheiro. Eu falei, porra, eu tenho um computador em casa, eu sei mexer no computador, vou fazer informática, velho. Cheguei lá, não era nada daquilo. Escolha péssima. Não, e o pior de tudo, né? eu ainda... Por dinheiro. Que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas todos os dias sabem que é uma péssima escolha. As pessoas sabem. Assim, o cara que está escolhendo sabe que escolher alguma coisa só por dinheiro é péssimo. Ele vai lá, escolhe e investe 5 anos da vida dele numa merda que não faz nenhum sentido pra ele, só pra depois, de fato, começar a vida. Nada. E, cara, vai viver triste pro resto da vida, velho. Vai acordar de mau humor pro resto da vida. É aquela coisa toda... Nós temos muitos clichês que são muito verdades, velho. Entendeu? Então, pô... Só é clichê porque as pessoas falam 1000 vezes isso e ninguém faz essa porra. É bizarro. Isso é que me fascina, porque todo mundo sabe o que é certo, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a até entrar nisso aí. Por que você acha que uma pessoa sabe qual é a decisão certa e ativamente toma a decisão errada? Pessoas perto de você, assim que você vem fazendo isso.
Cara, eu acho que um pouco é de autoconfiança. Perfeito. Tipo assim, cara, eu tô num mercado que é nicho, que é pequeno e, poxa, eu não sei se rola dinheiro, sei lá, será que eu faço? Não sei se eu vou conseguir ter essa vida. Sabe uma coisa que eu vejo alejando metade das pessoas que trocam comigo no social? Medo do que os outros vão pensar. Ah, total. Bicho, também. Assim, mas pô, o meu amigo tá fazendo isso e já tá morando só. Cara, vai, foda-se. Vai, faz, mano. Cara, muito isso. Todos os dias eu vejo alguém me mandando uma mensagem assim, pô, eu queria fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir comprar um carro novo, se eu vou conseguir, pô, continuar saindo com os meus amigos, indo naquela balada. Cara, na boa. É isso. Prioridade. Mas vamos lá. Muito isso. Não, beleza. Não, tá tudo dentro da história mesmo, isso aí que a gente tá falando. Foi onde eu fui falar. Aí eu fui fazer a informática, né? Cheguei lá, fui fazer análise de sistemas. E aí, cara, fiz 2 anos e meio, velho. Ainda fiquei empurrando 2 anos e meio. Tipo, parei no 5º período. Então, fui, porra, assim, levando. Às vezes tinha dia que eu acordava motivado, tinha dia que não sei o que. Ficava naquela aí 2 anos e meio, falando, cara, o que eu vou fazer? E isso eu ainda jogava. Jogava e ia pra faculdade, jogava e ia pra faculdade. Tua prioridade na tua cabeça era o quê? Era o esporte? Era o esporte, era jogar. Falei, cara, eu vou jogar. Tipo assim, não falando, não sei o quê. Eu jogava bem, era um bom jogador e tal na época. Tipo, participei de algumas seleções da minha categoria ali, infanto, juvenil e tal. Tinha um respeito ali pela galera. Era um bom jogador. Só que eu me desmotivei, eu me frustrei. Então, assim, um parênteses aqui, depois que eu parei de jogar, eu vi, que eu parei mesmo. Fiquei 1 ano e pouco parado de jogar, eu não conseguia assistir um jogo de basquete. Eu assisti um jogo de basquete e eu chorava, porque eu sabia que eu podia estar ali, sabe? Foi, meu irmão, foi bizarro o primeiro ano ali, quando eu parei realmente de jogar, porque eu sentia que eu poderia estar ali. Isso foi quando? Então, foi nessa época aí de 2001. Saiu da faculdade e parou de jogar? Não. Fazia faculdade e jogava. Foi onde eu decidi parar de jogar e só ficar na faculdade. Entendeu? E aí foi ali por 2000, 2001, alguma coisa assim. E eu fiquei bem frustrado nessa época, mas enfim, passou, eu me resolvi e entendi qual era meu target. Muito parecido com a tua, só que foi com 12, 13 anos. Eu jogava bola no Flamengo, federado, tava nas categorias de base, e eu falei do Grajaú porque o treino mudava do salão pro campo e o treino era no Grajaú. Treinava lá. E aí a minha mãe me fez botou na minha frente uma decisão, uma escolha. Falou, meu filho, olha só, treino no Grajaú é muito longe de onde a gente mora, você vai ter que definir uma prioridade. Ou você vai querer ser jogador de futebol e a gente vai te colocar numa escola mais fraca, uma escola à noite, não vai ser uma prioridade na sua vida, sua prioridade vai ser jogar bola, ou você vai estudar e você vai ter que abrir mão disso dessa forma. Você pode continuar jogando pelado, enfim. E eu olhei em volta de mim, eu olhava pros moleques e eu falava, cara, não tem a menor chance de eu jogar bola igual esse cara. Então, assim, eu podia treinar o quanto eu quisesse. Os caras eram bons, Os caras eram muito melhores que eu. E eu fiz uma decisão, assim, no âmbito esporte versus carreira também. De certa forma, você teve uma percepção, assim, pessoal e tal, cedo, né? Porque você ainda não tem uma maturidade suficiente para entender que o moleque é melhor que você nessa faixa etária. E você, fala que o moleque é melhor que você fala, não, eu que sou melhor que ele. Não tem essa. Nessa faixa etária é difícil. E eu estava ali com meus 18 anos já, 17, 18 anos, né? Quando a gente transita ali entre juvenil e adulto. E eu sabia que eu poderia, mas enfim, parei. E aí fui fazer esse período de informática. Cara, chegou um momento que eu falei, mano, não dá pra mim, não é isso que eu quero. Eu gosto de falar, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu não vou ficar na frente do computador o resto da minha vida. Por conta do próprio esporte que eu vivi a vida inteira, eu fui fazer educação física. Eu falei, não, cara, então eu vou fazer educação física porque, assim, todas as pessoas que eu conheço são da educação física, eu vivi o esporte a vida inteira, eu vou fazer educação física. Aí eu comecei a largar o clube realmente e comecei a jogar apenas pela universidade. Eu estudei na Castelo Branco, fiz faculdade lá e era um atleta universitário, né? Eu era bolsista, aproveitei também o esporte e aí, não tinha condição de pagar 2 pau por mês de faculdade. Sim. E aí era um bolsista e terminei minha faculdade ali. Daí trabalhei com a modalidade especificamente, tanto nos períodos de estágio até o meu primeiro ano de formado ali, eu trabalhava com basquete, escolinhas, projeto social, dando aula para crianças, projetos esportivos. Até um lado que eu queria que você entrasse, a parte vou falar dele social, também, ele chegou. É fantástica.
Ele chegou ali na minha vida também. Então eu fiquei muito tempo trabalhando ali com basquete. Só que aí eu comecei a ver também que eu gostava da parte do fitness ali da academia. E comecei também desde o primeiro momento que eu estava terminando a faculdade, começando os estágios, então eu também comecei a entrar nesse campo de academia e foi onde eu fui bem sucedido dentro da área da educação física. Assim, por mais que me dava muito prazer dar aula de basquete, eu trabalhei no Miésimo, por exemplo, que era na época tinha apoio de governo, prefeitura, não lembro e tal, mas existiam muitos esportes ali, então eu cheguei a dar aula de basquete, de handebol, de futsal, dei aula de tudo, foi legal pra caramba. E, cara, fui pro campo do fitness ali. Aí comecei a dar aula de personal, e aí em pouco tempo, assim, 6 meses dentro de uma academia, que era a Bodytech hoje, né? Que hoje, antigamente era a Bodytech, hoje é a Bodytech, eu comecei a estagiar lá. Aí em 6 meses, cara, eu virei coordenador de uma unidade, ia inaugurar uma unidade que era a Bodytech do Norte Shopping, uma das maiores da rede, assim, gigante. E eu fui convidado a coordenar, então larguei a área de execução do salão ali, só ficava dando personal e gerenciava. Daí eu só fiquei lá mais uns 6 anos gerenciando, gerenciei a unidade da Gávea também, depois voltei para o Norte Shopping. Assim, acho super relevante pra galera que tá ali. O que você acha que faz alguém ter uma ascensão rápida num negócio desse? Porque tem muito profissional que, pô, vai passar 10 anos e nunca vai ser escolhido para coordenar um projeto, para gerenciar uma unidade. Tua pegada. Me surpreendeu. O que você acha que Quando eu fui convidado à coordenação, me surpreendeu no sentido assim, eu não esperava que fosse tão rápido. Eu sabia que eu poderia ser, porque eu sempre gostei, assim, eu sempre demonstrei isso nas nossas reuniões, nos nossos treinamentos técnicos. Eu sempre demonstrei que eu gostava de estar à frente. Tipo, eu pegava o assunto, vamos supor, na época de estágio, ou na época de professor, a gente tinha que apresentar um grupo, apresentar um trabalho em grupo, sei lá, alguma coisa assim. Cara, eu que pegava tudo para falar, eu que me apresentava, eu que tomava essa atitude. Então, aí eu me candidatei a coordenar uma das áreas que a gente tinha lá, que era a área do care, que a gente cuidava de algumas especificidades. Por exemplo, a minha era câncer. Eu estudava sobre o câncer e atendia alguns clientes com câncer, criava alguns produtos, que a Bodytech tinha alguns produtos e eu desenvolvia esses produtos dentro da academia. E daí eu me candidatei a essa oportunidade. Falei assim, cara, eu quero. Sempre estava demonstrando para as pessoas que eu queria. Assim, eu não era um cara que ficava calado, sacou? Poxa, meu sonho tá ali, eu quero coordenar. Cara, eu falava para todo mundo, cara, quero, até eu falava, você quer? Então tá, então vai. Tipo assim, eu tinha que demonstrar para as pessoas, não adianta você querer muito alguma coisa e, cara, fica só para você, velho. Você tem que, externaliza, fala para todo mundo, sacou? As pessoas não leem a nossa mente. Não dá, velho. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender. Várias das pessoas nunca vão ter a chance que elas querem, simplesmente porque elas não falaram que almejam aquele negócio. E aí, na hora que aparece, você não pensa na pessoa. Lógico. Então, tudo começa com você tendo a coragem de botar para fora as coisas que você quer. E daí foi muito rápido, cara. 6, 7 meses eu comecei a coordenar. Fiquei 6 anos coordenando, fiz um trabalho legal lá. E aí quando eu já tinha 5 anos de Bodytech, foi onde apareceu a questão do projeto social. O José Júnior, que é o fundador da ONG AfroReg, que é um cara sensacional para mim. Ele é um cara de muita atitude, é um cara que muitas pessoas... É aquele cara que você ou ama ou você odeia, mas é o cara que vai te falar a verdade na cara, sacou? Que é uma das coisas que, by the way, eu mais valorizo. É o cara que, meu irmão, vai falar assim, ó, eu bate no peito, se eu tô contigo até o final. Ele é um cara sensacional, assim, aprendi muito com esse cara. E ele era um aluno da Bodytech. E aí, mais uma vez, eu falei o que eu queria. Eu cheguei pra ele, cara, você tem a ONG lá, cara, a ONG já tinha, sei lá, 15 anos de existência, sabe, assim, 14 anos de existência. E ela sempre foi uma ONG cultural. Ela sempre trabalhou muito forte a cultura. Eu falei, cara, não tem nada de esporte. Ele falou, a gente nunca fez muita coisa de esportes e tal, não sei o quê. Pô, deixa eu montar um projeto e te apresentar sobre esportes e tal. Ele falou, beleza, vamos embora. Aí começamos uma relação, isso aí 1 ano conversando, mostrando algumas coisas. Pô, vamos fazer isso, basquete. Vamos... não, já tive uma escolinha de basquete há um tempo atrás lá em Vigário Geral, mas não deu muito certo. Enfim, chegou um momento que ele falou, cara, quer trabalhar? Vamos embora. Vou abrir essa área esportiva dentro da AfroReg e você vai coordenar essa área. Vamos embora. Cheguei lá, aí eu trabalhava tanto na ONG quanto na Bodytech. A ONG foi me consumindo, eu fui me apaixonando de uma forma gigantesca sobre o projeto. Porque ali a gente tinha tudo, né, velho? Assim, a gente trabalhava do carnaval até subir o morro em dia de guerra. Sim. Era um projeto bizarro. super interessante porque conecta
duas pontas que são geometricamente opostas na sociedade. Total. Né? Eu dialogava... Certo. Então, isso aí é fundamental. Sim. Eu dialogava com um cara que morava na favela lá, por conta dos nossos projetos, mas a gente também estava na mesa com um cara, VP de marketing da Coca-Cola, sentado para trocar ideia. Sim. Então eu tinha que conseguir me comunicar em todas as línguas, em todas as áreas, sabe? Então, assim, aprendi muito dentro do AfroReg, foi fundamental. Eu gerenciei algumas contas muito legais lá, porque depois da área esportiva, dentro do AfroReg, eu acabei tocando outras áreas também. Então, eu fiquei lá durante uns 6, 7 anos trabalhando. Que foi, assim, cara, foi o que virou a chave para mim, assim, o projeto social para mim virou a chave na vida. Depois a gente criou um selo de licenciamento onde o AfroReg agregava valor a algumas marcas, grandes marcas do mercado, e eu gerenciava esse selo. Era um selo social. E, por exemplo, a gente tinha Reserva, a gente tinha C&A, Evoque de óculos, a gente tinha Natura, a gente tinha um monte de marca onde eles levavam o selo e levavam um projeto do AfroReg e a gente recebia royalties por isso, e aí eu coordenava essa área também, foi muito legal. Era uma área difícil, mas era uma área muito, muito prazerosa, sabe, assim, porque eu lidava justamente com as grandes empresas, mas também com o público que executava, que era atendido por esses projetos, então era muito bom. E, cara, chegou um momento dessa época do projeto social que eu também fui convidado para trabalhar numa empresa, que foi a Nike. E na época de Copa... Detalhe. Informática. Mas vamos lá. Nike. Então, aí, cara, véspera da Copa do Mundo no Brasil, 2014 ali, 2013 a Nike me chamou, falou, a gente está criando um projeto aqui dentro e assim, você quer trabalhar com a gente? Vamos passar por um processo seletivo. Você conhecia alguém lá dentro? Ou foi por um acaso, então, eu trabalhei com uma pessoa, por conta do AfroReg, eu tinha um projeto dentro do AfroReg que era uma corrida que eu desenvolvi junto com o Júnior. Não sei se vocês lembram, na época que teve uma invasão no Complexo do Alemão, na verdade, onde as Forças Armadas entraram no Complexo do Alemão em 2009. Foi tudo cinematográfico. Tudo que aconteceu ali, o helicóptero passando ali, onde os traficantes estavam correndo na mata ali. Então, isso foi um projeto que eu vou levar ele para a vida. Eu e o Júnior falando sobre esporte no AfroReg, a gente falou, cara, vamos fazer uma corrida. Isso foi, tipo, 3 meses depois daquela invasão. Falou, cara, vamos fazer uma corrida naquele lugar. Naquele dia os caras correram, os bandidos estavam correndo ali, sacou? Agora vamos colocar pessoas de bem correndo ali e tal, não sei o que. O Júnior teve esse insight, a gente fez reunião, chamamos patrocinadores, cara, a gente fez 4 etapas dessa corrida. E que virou o Desafio da Paz. É um case absurdo não é um case absurdo para o Fernando, não é um case absurdo para o AfroReg ou para o Júnior. Virou um case mundial. Assim, a gente tinha agência internacional trabalhando com a gente na parada, assim. JWT ganhando prêmio em Cannes por conta do projeto que a gente fez, não sei. Cara, foi bizarro. Foi um case pro Rio, foi um case pro Brasil. Porque foi muito legal. A gente colocou pessoas lá. O estigma daquele momento, deu uma conotação extremamente positiva para a comunidade, sim, foi fantástico. Cara, foi aquele projeto, assim, é um filho nosso, assim, que a gente carrega para a vida mesmo, assim, para sempre. E aí aconteceu isso. E aí a gente trouxe a Coca-Cola. O primeiro ano a Coca-Cola patrocinou. E eu conheci algumas pessoas, né, porque era um projeto que eu liderava, então participava de todas as reuniões e tal. Uma pessoa da Coca-Cola foi trabalhar na Nike. Ela falou, cara, quero levar você. Relacionamento, né, o que eu desenvolvi no projeto, ela falou, beleza, tô na Nike, vambora? Cara, vambora. Pô, Nike, né? Vambora. Na área esportiva, Copa do Mundo? Vambora. Olha só, beleza, só que o processo seletivo é o seguinte, como é que tá o seu inglês? Eu falei, ruim. Você tem que falar inglês. Eu falei, putz, ferrou, né? E aí eu fui fazer, mesmo assim fui para o processo seletivo e em alguns momentos eu tinha que falar com a galera de Portland, que é onde é a sede da Nike. E, meu irmão, aí o bicho pegou. Passei por todo o processo seletivo aqui no Brasil e quando eu fui fazer o processo de Portland, aí eu caí. Não fui aprovado no projeto, fiquei muito frustrado, fiquei mal, fiquei triste comigo por eu não ter estudado inglês. Falei, meu irmão, você é um lixo, sacou? Oportunidade, cara, você tem que estar pronto, velho. Você tem que estar o tempo inteiro pronto, velho. Falei, quer saber? Cheguei pro Júnior e falei, vou pedir demissão na AfroReg, vou morar nos Estados Unidos. Vou morar nos Estados Unidos, não dá, não quero, tô triste, tô desanimado, já não estava rendendo também na AfroReg mais por conta dessa história. Sim. Cara, larguei tudo aqui, pedi demissão na AfroReg, fui morar 6 meses na Califórnia. Cheguei lá,
falando algumas palavras e tal. Saí de lá, voltei falando menos palavras ainda, mas foi ruim. A Califórnia tem muito brasileiro. Foi ruim, é isso aí. Foi ruim. Inferno. Foi ruim. Larguei tudo, fui morar 6 meses lá, velho. Mas deve ter sido os melhores 6 meses da tua vida. Cara, eu quero voltar pra lá. Certo. A Califórnia é o sonho, assim. San Diego, não? Eu morei em Huntington. Na verdade, Westminster, que é perto de Huntington Beach, ali, 15 minutos. Pierzão ali, altas ondas. Cara, meu irmão, ali é o sonho, velho. Califórnia é o sonho. Mas eu rodei bastante. Fui pra San Diego, fui pra São Francisco, rodei de ponta a ponta ali, foi legal pra caramba. Passei lá 6 meses e fui com visto de turista, só tinha 6 meses. Eu vou ficar ilegal, não fico, o que eu faço? Volto pro Brasil, fiquei naquela dúvida. Meu inglês não estava melhorando, porque eu vivia com brasileiro, eu morava com brasileiro. Vivia no meio de brasileiros, isso foi péssimo, que se você for morar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio, não fale com brasileiros, fujam dos brasileiros. E aí voltei sem falar nada de novo, mas foi uma baita experiência. Sim. Cheguei aqui e falei, cara, o que eu vou fazer? E assim, eu tenho uma empresa de fitness, de academia, então eu voltei, toquei minha academia, toquei minhas coisas. E aí foram aparecendo outras oportunidades, né, de trabalho. Eu voltei para a AfroReg, falei com o Júnior, cara, quero voltar, vamos embora, voltei para a AfroReg. E daí as coisas foram acontecendo. E aí, cara, chegou 2015, foi 2015? Chegou 2015, 2014 para 2015. Eu fui convidado a participar do reality show. Na verdade, eu já tinha sido sondado outras vezes pelo mesmo programa. Não é porque tem treta, não é isso não, mas é porque minha vida aconteceu isso, sabe assim. Eu participei do Big Brother, as pessoas sabem disso. Eu fui chamado 3 vezes para participar do programa, aleatoriamente. Eu numa balada, chegaram para perguntar se eu queria participar. E assim, de boa, falo isso para todo mundo, eu era totalmente preconceituoso com o programa. Muito preconceituoso. Odiava o programa, odiava Big Brother. Eu odiava as pessoas que tinham participado do Big Brother. Eu falava, você é um Big Brother. Coisa que eu vivi, tá? Certo. E aí, dentro dessa minha história, eu sofri esse preconceito também agora, depois que eu participei. E eu entendi o que era realmente o programa. Então, assim, eu tinha esse preconceito. Já tinha sido chamado, encontrado na rua umas 3 vezes e tinha negado todas elas. Não quero, não quero, não quero. E aí aconteceu isso quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu já tinha gastado minha grana toda, que eu tinha acabado de voltar para a AfroReg. Eu falei, o que eu faço? Pô, quer participar do programa? Isso na Copa, eu estava numa festa da Copa. Falei, não, de novo, vocês estão falando isso comigo de novo, não é possível, não sei o quê. Eu falei, vambora, você tem mau perfil, vambora. Aí respondi o questionário, fui lá fazendo as etapas depois, acabei entrando em 2015 no programa. Esse negócio do preconceito, cara, eu tenho zero preconceito e eu acho, inclusive, uma oportunidade fantástica. É muito bom. De carreira. Assim, é muito fantástica. bom. É muito bom. E não é carreira, você vai ser um ex-BBB. É atenção, bicho. Você vai ter milhões de olhares em cima de você, que depois que você sai dali, você direciona para o que você quiser fazer da sua vida. Se você quiser ser um guru espiritual, vai ser mais fácil para você. Se você quiser ser um personal trainer, vai ser mais fácil para você. Se você quiser ser um comentarista esportivo, vai ser mais fácil para você. Se você quiser ser um empresário, vai ser mais fácil para você. Por quê? Mas isso aí é aquilo que você falou algumas falas atrás. Tipo, você tá preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro vai falar, sacou? 1000%. Eu era um cara que vivia em um meio totalmente, não só underground, assim, sabe? Não era um meio que... Era um meio muito cultural, artístico e esportivo, segmentado bastante para esse lado de preconceito. Eu acho assim, cara, a nossa cultura, por exemplo, eu vou falar do hip hop, por exemplo, assim, que é uma cultura que eu gosto, que eu sempre... Tem preconceito? Meu irmão, é um dos segmentos mais preconceituosos do país, o hip hop, do mundo, na verdade. O hip hop é muito preconceituoso com muita coisa. Então eu vivia no meio dessa galera que tinha certos preconceitos e eu estava inserido nisso. Tinha um preconceito total com o programa. Topei fazer e fui lá. E comecei a entender o que realmente era aquilo ali. Porque assim, as pessoas acabam rotulando justamente porque você deixa se rotular. Porque a palavra ex-BBB às vezes acaba sendo pejorativa. As pessoas na mídia ou os outros artistas que falam que são artistas e tal, eles acabam usando isso de forma pejorativa. Mas na verdade assim, cara, é pejorativo se eu achar que é. É muito o que eu faço e o que eu vou fazer depois do programa, velho. Você colocar que você é CEO de uma empresa não te torna CEO de uma empresa. Você ser rotulado como alguma coisa não te torna nada. O rótulo não me define, sacou?
Não me define. Então, assim, cara, eu me sentia mal no início quando falavam assim. Eu falei, mano, eu participei do programa. Eu não sou rotulado. Eu não me considero rotulado como isso. Mas por que aconteceu isso com o Big Brother? Eu gosto de falar também. Porque, assim, cara, muita gente que passou lá realmente fez cagada, velho. Saiu de lá fazendo cagada, achando que era rei, que era rainha e que podia tudo e acabou virando, porra, arroz de festa, que virou, só viveu bêbado, embalado, aparecendo de qualquer jeito, ou achou que queria fazer tudo na vida e acabou não fazendo nada. Então, essas pessoas acabaram queimando outras que são muito boas que participaram do programa. Cara, se você pegar todas as edições, tem um monte de gente muito boa, velho. E as pessoas têm um outro preconceito também que fala assim, cara, você não teve sucesso, você participou do Big Brother e não teve sucesso. Por quê? Porque não está na mídia. As pessoas acham que você só tem sucesso se você está na mídia. E eu tenho um monte de gente que eu conheço que participou do programa que é muito bem sucedido, velho. Sim. Que soube explorar a imagem e fazer o que amava, ou se reinventou, ou fez outra coisa, mas é muito bem sucedido. Não é porque ela não está na mídia que ela não é sucedida, bem sucedida. As pessoas se confundem, cara. As pessoas que mandam no mundo não estão na mídia. Eles estão... Meu irmão, é isso. Eles não podiam estar mais escondidos. Então, essa é uma confusão geral. É muito isso. Então, assim, as pessoas acabam rotulando, pensando dessa forma, e eu acabava pensando assim também. Quando eu entrei, saí e eu vi, cara, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia, só que agora com mais voz, com mais amplitude, com mais pessoas me conhecendo, com maiores relacionamentos. 1000%. Falei, meu amigo, essa é a minha visão do Big que Brother. bom que eu entrei, velho. Eu entrei num momento que foi ali 2015, que estava começando essa história do Instagram e tal, principalmente do Instagram. Hoje as pessoas saem do Instagram com 6 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Quando eu saí eu tinha 350 mil, hoje eu tenho 1 milhão, 1 milhão e 200 mil seguidores e tal. Mas cara, você não... E as pessoas assim... Que acabam sabendo aproveitar essa visibilidade se dão muito bem. 1000%. Cara, o Big Brother é uma das maiores arbitragens de oportunidade que existem. Porque, assim, milhões de brasileiros assistem isso e se você tem a competência... Porque se você for um imbecil, você não vai fazer nada com isso. E aí você vai ser rotulado um ex-BBB que só fica bêbado e jogado nas aparições. Mas se você tiver algum conteúdo, se você tiver alguma coisa a agregar, cara, as portas se abrem pra você. E você opera isso, assim, se você tiver talento. É muito então, isso, cara. Muito isso. Eu me senti, assim, eu sou muito feliz de ter participado. Sim. Eu, conheci a minha esposa no programa, eu tenho um filho a partir do programa, entendeu? Assim, hoje os meus trabalhos são desenvolvidos dentro das minhas áreas, mas que eu sempre atuei, mas de certa forma com uma amplitude muito maior, um alcance muito maior. Assim, eu não quis ser ator, sacou? Assim, agora que eu estou na visibilidade da TV, eu quero ser ator. Não, cara. O que eu faço? Eu gosto de basquete, eu gosto de cultura, de cultura urbana, eu gosto de, agora eu virei pai, gosto pra caramba de paternidade. Continuei tocando esses meus assuntos, velho. Eu tentei ser especialista, me aprofundar e ser especialista cada vez mais nesse mesmo assunto, sabe? Sim. Então isso me deu credibilidade fora do programa. Que inclusive traduziu, esse cara é apresentador de um programa na ESPN, então fala um pouquinho disso. Eu fiz algumas participações em alguns programas, na ESPN eu participei de alguns programas, eu apresento hoje um programa para NBA. Para NBA. Existem alguns programas, existem algumas coisas que eu faço com basquete, né, que assim, eu tenho um projeto com a Adidas, e logo que eu saí do programa, por exemplo, aquela história da Nike, por exemplo, eu saí do Big Brother e tal, eu vi muitas marcas com preconceito, e eu vi muitas marcas me chamando. Eu já neguei muitos trabalhos, velho. Eu deixei de ganhar grana em algum momento, até justamente por conta desse meu posicionamento, de saber o que eu ia... Porra, eu saí do programa e falei assim, mano, olha, 15 pau pra você ir lá em Salvador gravar um clipe de axé, pode ser? Você vai dançar axé, pô, cara, 1 horinha, bate e volta, 15 pau. Mano, eu não fui, velho, sacou? Porque assim, axé não tem nenhum preconceito com música, com nenhum segmento e tal, mas assim, o axé não conversa comigo, sabe, assim, não conversa comigo, o meu posicionamento era continuar falando as coisas que eu fazia, né? Eu falei, cara, eu tenho que escolher aonde eu vou me associar. Então assim, eu perdi muita grana por conta dessa seleção. Eu não digo nem que é perder, é deixar a mesa em prol do teu propósito maior. Do meu propósito. Então assim, aí a Adidas, eu já tinha um relacionamento também com a Adidas, porque a Adidas, de certa forma, já tinha apoiado o Afro Reggae há alguns anos. Legal. Começamos a namorar e tal, eu criei um projeto junto com a Adidas, que é o Adidas Hoops, que é um campeonato de basquete de rua, que funciona já há 3 anos, é muito legal. E daí vieram outras empresas, aí veio a NBA, onde eu apresento um programa que é o NBA Freestyle, que agora vai começar a NBA, já está começando a NBA aí também, daqui a pouco ele deve estar temporada ao ar. Ou temporada já em 2018?
Agora, 18 e 19, Já 18 e 19, acho que a gente ainda volta com o programa. Antes de virar o ano, a gente já volta com o programa. Legal. Tem algumas coisas que eu faço com o pessoal do NBB também, Campeonato Nacional de Basquete, que está voando, está indo muito bem. Grupos é quando? Eu tenho agora, dia 20, a gente não sei quando é que vai ao ar, né? Mas dia 20... Agora, quando é que vai ao ar? Quinta. Ah, então. Dia 20 agora, esse final de semana, tem mais uma etapa da Adidas Hoops em São Paulo. Legal. Esse ano aconteceu só em São Paulo, né? No ano passado era Rio e São Paulo. Então é um duelo de 16 times de basquete de rua, cada final de semana em uma praça, em um parque. É legal pra caramba, a gente mobiliza essa cultura e tal. Então agora, final de semana, sábado, eu estou em São Paulo para mais uma etapa. Ano que vem volta a Adidas Hoops. Então, assim, tenho algumas marcas muito legais junto comigo, justamente por conta dessa credibilidade das coisas que eu continuei fazendo e as marcas acreditaram no meu propósito, no que eu estava oferecendo para elas também. Perfeito. É... Cara, mas é fascinante, né? Assim, e eu acho que uma das lições que a gente pode tirar pra galera, que eu vejo muitos deles com seus 18, 20 anos, olhando pra frente e eles não veem, caramba, como é que eu chego lá? Como é que eu faço aquilo lá? E é impossível você conectar os pontos olhando pra frente. Na hora que alguém conta uma história dessa, você conecta os pontos olhando pra trás e fala, é óbvio, faz sentido. Que aconteceu. Esse projeto daqui levou ele a conhecer essas pessoas e ter esses resultados, que abriu essa porta pra ele, que abriu aquela, e parece lógico. Mas, cara, não tem nada de lógico e olhando pra frente, você só cria ansiedade e frustração. A maneira que eu gosto de enxergar isso, eu queria até pegar o teu ponto de vista, é navegar as oportunidades que estão na sua frente naquele momento da melhor forma possível. Porque elas vão abrir as próximas portas, vão abrir as próximas portas, vão abrir as próximas portas. E toda vez que a gente olha pra trás, a gente consegue conectar os pontos. Mas olhando pra frente é impossível. O que você vai estar fazendo daqui a 20 anos? Mano, você pode até pensar, sonhar, mas, velho, você não consegue. Sim. Não consegue, entendeu? Assim, você pode até isso, assim, ó, eu quero trabalhar, por exemplo, hoje eu. E aí a gente vai falar até sobre a parte das redes, de como influenciar pessoas e tudo mais. Hoje, dentro das minhas redes sociais, ali é a minha vitrine. Para as pessoas entenderem, lembra do papo lá atrás? Assim, eu falei que eu queria ser coordenador. Hoje eu falo para as pessoas nas minhas redes sociais o que eu quero ser. Só que eu estou mostrando para muita gente. Então, assim, eu tenho que segmentar. Eu gosto de vários assuntos, então, assim, eu acabo segmentando esses meus assuntos dentro das minhas redes. Eu posso até pensar, eu sei o que eu quero lá. Mas, assim, cara, se eu não começar a trabalhar agora, se eu não fizer agora, não vai acontecer, velho. É o que você está falando, conecta os pontos lá de trás e vem trazendo eles para o dia de hoje. E, assim, aquilo que eu falei também, você tem que estar preparado o tempo inteiro. Mas é humanamente impossível, acho, estar preparado 100% do tempo, cara. Entendeu? Assim, por exemplo, se alguém chegar agora para mim e falar assim, Fernando, você tem uma oportunidade gigante, você já, percorreu todo mundo, trabalhou pra caramba, tem história de vida pra caramba, ó, bora, $50 mil agora por mês pra você viajar agora pros Estados Unidos, você tem que falar inglês fluente. Eu perdi a oportunidade, velho. Porque eu tô há 5 anos querendo falar inglês e eu não consigo falar. Por quê? Eu não tô me preparando para isso. É uma frustração minha essa parada hoje. E o que você acha que te impede, por exemplo, de fazer isso? A única coisa que me trava para fazer inglês sou eu, velho. E eu fiz essa pergunta porque eu já vi ele demonstrar, se vocês são sagazes, vocês já viram isso outras vezes na entrevista dele. Todas as vezes que alguma coisa não deu certo na vida dele, e eu sou assim também, a culpa é minha, a culpa é dele. Ele não tá colocando, porque o meu filho nasceu e eu tô dormindo pouco, porque eu tô com muito projeto. Nunca tá lá fora. E essa é uma das características que literalmente define todas as pessoas que vale a pena conversar, que eu já conheci. Todas elas, na hora de explicar alguma coisa, é meu. Cara, culpa minha. A gente tem que assumir essa parada. Mas assim, parece óbvio pra gente que opera nesse sistema, mas todo dia, até gente aqui dentro, cara, todo dia as pessoas justificam coisas com base no externo. Eu não consegui porque o meu chefe era um babaca. Eu perdi o meu emprego porque a empresa ia mal. Porque o país está em crise. O país está em crise. Cara, enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade, é impossível que elas avancem na vida. Impossível. Filipão, você selecionou umas perguntas aí pra gente? Show. Cara, que história, hein? Boa, tem. Eu falei que ia ter muita página nesse gibi, eu falei. Show. Filipão, o que você separou aí? Primeira pergunta da galera. Vamos lá, primeira pergunta do Paulo Henrique. Ele pergunta o seguinte: em sua opinião, quais são os 3 pilares para que o seu conteúdo seja fora da curva? Presidente, você quer pegar essa primeiro ou dou o meu take aqui? Tipo, chamando? Não, digo tu. Você quer sua visão sobre isso? Primeiro ou quer que eu pegue? Eu posso falar, pô. Show, manda bala. Então,
3 pilares para quê? Para quê? Para que seu conteúdo seja fora da curva. Ah, tá. Para produzir um conteúdo fora. E mais uma vez, pra você, assim, quando você vai pensar o seu conteúdo, esse cara aqui é um puta produtor de conteúdo, Instagram demais, e não só ele, mas assim, o ambiente familiar dele, que o filho dele tem 100 mil seguidores, com 2 anos de idade, mas pô, ele tem mais de 1 milhão, a esposa dele tem mais de 1 milhão, canal de YouTube com, porra, depois a gente coloca os links todos aí, canal de YouTube com, porra, 200 mil, então assim, quando você vai produzir um conteúdo, o que você pensa na sua cabeça pra que ele tenha uma chance de vencer esse ruído da internet? Como é que você passa um pouco disso? No nosso almoço a gente falou uma coisa que me marcou muito, assim, a gente está concorrendo com muita gente, né? Quando a gente fala de conteúdo, digital, a gente está concorrendo com muita gente e com muitas plataformas, né, cara? É difícil segurar a audiência, é uma tarefa árdua aí para quem cria conteúdo, quem trabalha muito com isso hoje em dia. Mas eu acho que assim, os 3 pilares fundamentais, na verdade, o primeiro, que é tipo, o que você tem que fazer assim, tem que ser você, velho. Perfeito. Não adianta eu querer vender o Fernando de terno e gravata se eu não ando de terno e gravata, sacou? Maior erro que as pessoas cometem. Pô, não adianta eu querer fazer isso. Eu acho que assim, tem que ser verdadeiro. Se você quiser inventar um conteúdo, tipo assim, eu também acho que assim, as pessoas não precisam ficar quadradonas, assim, falar, cara, eu quero fazer um conteúdo sobre algo que eu nunca fiz. Sei lá, eu gosto de hip hop, mas eu quero agora falar de samba, velho. Então, beleza. Mergulha no samba, se insere no samba, escuta samba, estuda o samba para poder falar dele com propriedade. E não vai ser agora, vai ser daqui 6 meses você vai falar, ou daqui 1 ano, sacou? Sim. Mas seja verdadeiro. Seja você. Não adianta você tentar inventar um conteúdo ou uma história nova da sua vida se você não vivenciou aquilo, se você só está olhando lá para frente, então você tem uma história atrás que vai contar realmente quem você é e porque o público vai se identificar contigo. Tá? Eu tenho um universo muito grande de pessoas, eu tenho meu segmento, eu tenho minhas redes sociais muito segmentadas, eu vou até falar depois um pouco sobre isso. Mas no universo que eu tenho, de, sei lá, vamos falar só de Instagram, 1,5 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas, praticamente, quase ali, eu encontro gente de tudo, velho. Eu tenho pessoas que não só curtem o meu lifestyle, mas também tá ali só para saber o que é, e tem até gente que não gosta de mim, mas tá ali assistindo também. Então, assim, se eu não for verdadeiro, cara, cai na primeira semana, sacou? Não dá. Eu acho que o segundo pilar aí é você, tipo assim, que é uma tarefa difícil para segurar essa galera, é gerar consistência. É consistência. É consistência. É difícil. Tem dia que você acorda de mau humor, velho. Tem dia que você não quer falar. Eu sou muito assim, às vezes eu não falo mesmo não. Às vezes eu tô ali, cara, eu tô de mau humor, não quero falar muito não e tal. Mas assim, consistência é fundamental. Eu falo de 2 assuntos praticamente nas minhas redes, se você chegar lá, que é o universo da paternidade e esse universo esportivo, principalmente o basquete ali. Então, eu tô tendo sempre que mesclar entre... Esses assuntos até se convergem em algum momento, mas eu estou tendo sempre que mesclar esses assuntos, mas é consistência, assim. Eu tenho que falar sempre sobre eles, eu tenho que olhar ao que está acontecendo ao meu redor, sacou? Tipo assim, porque existem assuntos relevantes no momento e qualquer assunto pode virar conteúdo. Qualquer coisa pode virar conteúdo. Cara, o cara que você foi comprar uma coxinha na padaria te atendeu de uma forma e você pode debater isso e que isso gere um conteúdo, sacou? Pô, sei lá, você vai falar sobre o cara que foi gentil, ou o cara que te atendeu mal, trazendo para sua realidade, por exemplo, no meu universo paterno, falar, caraca, o cara me atendeu mal, imagina meu filho sendo atendido por um cara desse, ou meu filho atendendo alguém assim. Eu consigo trazer qualquer assunto para dentro da minha realidade. Então tem que estar atento a tudo que está acontecendo com você para que você gere conteúdo com consistência. Sempre estar falando sobre aqueles assuntos no dia a dia, não que você não possa falar sobre outro. Outro dia eu estava falando de política, eu não falo sobre política nas minhas redes, mas a gente está vivendo um momento e eu falei sobre política, tive um engajamento bizarro, postei uma foto falando de política, eu tive 5 mil comentários numa foto, sei lá, 50 mil curtidas, 60 mil curtidas e 5 mil comentários numa foto, a galera debatendo ali, sabe? Então, assim, não que eu não possa falar sobre outros assuntos, mas... Trazendo para sua realidade. Trazendo para minha realidade, sim. Entendeu? Então, acho que esse é o segundo pilar, que o primeiro, ser você, o segundo é estar antenado a tudo que está acontecendo ali, para você ter consistência. Legal. E o terceiro pilar, cara, eu acho que assim, existem 2 coisas dentro das redes sociais, eu acho. Uma é você entregar para o seu público só o que ele quer
ou você entrega para o seu público o que você quer? Eu acho que isso assim, é muito uma das principais oportunidades, na verdade, ou dilemas que os criadores de conteúdo passam. Porque assim, eu tenho um público esmagadoramente feminino, eu falo muito sobre assuntos masculinos, que é o esporte, a cultura urbana e tal. Como esse público feminino vai se interessar sobre basquete, por exemplo, que na maioria dos casos são homens, né? Que gostam, que curtem. Como essa pessoa vai engajar com esse assunto? Então, assim, ofereço só o que ele quer ou ofereço o que eu quero? Eu acredito que são as duas coisas, sabe? Assim, eu acredito que são as duas coisas. Eu trabalho muito dessa forma. Não sei se outras pessoas podem, até você pode ter opinião diferente sobre isso. Então, entender quem é seu público é o terceiro ponto, sabe? Assim, eu quero entender sempre, conversar, dialogar, fazer as enquetes. A gente tem muitas ferramentas hoje, principalmente no Instagram, para a gente estratificar, a gente ver quem é e perceber quem são os nossos seguidores. Então, assim, primeiro, o terceiro pilar é esse. Saber quem é seu público para saber o que você entregar para ele, mas não ficar refém dele. Não posso ser refém desse público também, porque eu tenho coisas a falar que às vezes são diferentes e nem sempre lá 80% do meu público quer ouvir sobre o cara que lançou uma música agora de hip hop, tal, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou falar sobre ele também de uma forma consistente, de uma forma verdadeira. Então acho que um está puxando o outro, sacou? Identificação do público, ter a consistência e ser verdadeiro. Perfeito. Assim, eu concordo com tudo que ele falou, mas eu acho até que não tem tantos pilares assim, porque as pessoas adoram isso, sabe? Me dá a lista de 5, a lista de 10, a lista de 7. Cara, eu acho que um conteúdo fora da curva é um conteúdo autêntico. Assim, e mais uma vez, fora da curva, as pessoas precisam entender uma coisa muito básica, porque o motivo que você bomba nas redes é porque você é bom fazendo isso. As redes sociais não são um mundo paralelo onde as pessoas, assim, que não tem talento em alguma coisa brilham. Assim, é igualzinho jogar bola. Você vai produzir um conteúdo fora da curva se você for fora da curva. Você vai jogar bola fora da curva se você for fora da curva. Então, eu acho que para você produzir um conteúdo que foi produzido fora da curva, você precisa ser fora da curva. E aí não tem como você ter resultados acima da média se você é médio. Você acha que isso é treinável? 1000%. Assim, mas treinável até certo ponto. É a mesma coisa. Eu podia jogar bola pro resto da minha vida e nunca ia ser um Neymar. Nunca. Impossível. Mas eu consigo chegar num certo nível. Mas é você ter autoconhecimento suficiente para até você alocar a sua força num vetor correto. Mas isso não devia desencorajar ninguém. O fato de que, o canal do cara tem 100 seguidores e o teu tem 1 milhão, não devia desencorajar ninguém, porque a oportunidade é real para todo mundo. Assim, eu acredito profundamente que nos próximos 10 anos a gente vai ter alguém que vai criar uma carreira sólida falando sobre Smurfs no YouTube. Assim, o cara vai ter um canal onde ele só fala sobre Smurfs, ele vai ter 60 mil inscritos e ele vai conseguir trazer marcas ali pra dentro do canal que queiram se posicionar no segmento dos Smurfs. Assim, eu acredito profundamente que alguém vai conseguir criar um canal de futebol de sabão. É nesse nível. Existe uma oportunidade tão grande hoje em dia que qualquer pessoa dentro de qualquer tema tem como criar uma oportunidade interessante. Então eu acho que às vezes as pessoas ficam procurando, eu quero construir um conteúdo fora da curva. Cara, foca muito mais em ser você e falar de um tema que você gosta. Entendeu? Que foi o teu primeiro ponto. Eu acho que ser autêntico é a primeira coisa. E depois é você aceitar que certos temas vão ter muito mais popularidade do que outros, naturalmente, mas não acho que você deva moldar para o que os outros querem, senão você vai acabar sendo infeliz. Eu acredito 1000% que as pessoas deviam falar sobre coisas que inspiram elas e ser mais felizes com isso, mesmo que, sei lá, falando sobre Smurfs, o cara vai conseguir ganhar 50 mil reais por ano, que é melhor que 90% da população brasileira. Mas eu acho que ele vai ser muito mais feliz falando sobre Smurfs, se essa é a paixão dele, ganhando 50 mil, do que falando sobre futebol e ganhando 1 milhão de reais, sendo que ele odeia futebol. Esse é o maior erro que eu acho que ele não vai sustentar, não acho que não sustenta. E digo mais, você acredita que alguém é capaz de criar um conteúdo porrada, fora da curva, falando sobre alguma coisa que não move ela? Eu não acredito. Impossível. É impossível. Não brilha o olho, não dá, você não tem saco nem para pesquisar, para estudar, velho. Então, não tem como. Filipão, segunda e última pergunta aí. Vamos lá. Do Renan Júnior. Como se
como se conectar com o público de forma que engajem e, consequentemente, sejam influenciados com o que se está fazendo no conteúdo. Existe alguma técnica, sacada ou dica? É muito isso que a gente está falando. Tudo gira em torno de uma... Assim, toda vez que eu tenho um convidado como você está aqui hoje, eu gosto de sugar da experiência pessoal dele. Os teus conteúdos que... Assim, eu acho que isso vai responder a pergunta do... Qual é o nome dele? Do Renan Júnior. Do Renan. Dos seus conteúdos que você já produziu, qual foi o que mais bombou e o que você entendeu que você fez ali dentro para que ele tivesse essa repercussão tão grande? Então, primeiro de tudo é isso que a gente está falando. É verdade. É falar a verdade, né? Assim, uma coisa que bombou demais, que bomba demais, é justamente quando eu mostro o meu lado assim, pessoal mesmo, sabe? O meu lado pessoal, a minha fraqueza, velho, às vezes. Vou sair da cadeira aqui, que o cara tá tirando todas as respostas da minha boca. Não, tipo, a minha... Às vezes, se você mostrar quem você é, tanto na sua fraqueza quanto na sua virtude, sacou? Então, todas as vezes que eu falei, que eu me coloquei numa posição onde as pessoas falam, caraca, fraqueza. Me identifiquei com você, velho. A pessoa vai falar, cara, me identifiquei com você. Cara, aconteceu isso justamente comigo, ou com meu primo, ou com meu amigo, ou com o meu par de relacionamento. Cara... Nós mudamos de endereço, mudamos de nome, mas assim, as nossas emoções, as nossas sensações às vezes são as mesmas, sacou? Perfeito. Então quando você se coloca numa posição de tipo, cara, sem medo, velho, sem medo, cara, sem maquiagem, velho, sem tipo chegar ali e falar, meu irmão, vacilei nisso ou acertei nisso, hoje foi duro. Cara, explode. As pessoas querem saber realmente o que está acontecendo com você naquele momento de verdade, não adianta montar. Perfeito. Assim, se eu pudesse adicionar, não tem nem muito o que adicionar, mas se eu pudesse adicionar 2 centavos ao que ele falou, é o lado do que move, porque no que ele falou não muda nada, mas é o lado que move as pessoas a não fazerem isso. Então, assim, todo mundo quando abre um cacete de uma rede social só vê vida perfeita. Só vê o iate em Angra, só vê a viagem, só vê a noitada, o jantar chique, a roupa bonita, só vê isso. Só vê isso. E toda vez que alguém tem a coragem de se colocar numa posição de vulnerabilidade, que na verdade, na minha visão, mostra força, porque mostra que você não liga tanto pro que os outros pensam e você não tem medo de ser julgado. Então toda vez que alguém faz isso, é o que você falou, as pessoas se conectam em massa. Toda vez que eu faço um story aqui falando, eventualmente dando um esporro, dando uma ultra dica, ou então falando um negócio super poderoso de uma posição de força, eu recebo 15 DMs, 20 DMs. Juro por Deus, se eu acordo de manhã, aponto o celular pra minha cara e falo assim, caralho, ontem foi foda, que dia duro, tô super triste, as coisas... Cara, assim, eu vou receber 1 milhão de mensagens, cara. porque é o que você falou, as pessoas se conectam. Todo mundo sabe que a vida não é perfeita e a maioria das pessoas que erram nas redes sociais são as pessoas que só querem mostrar o lado bom, o lado positivo, o lado glamouroso. E isso não ressoa com ninguém. Não, já foi época. Sim. Hoje em dia não vira mais. Não vira mais. As pessoas hoje, assim, esse boom das redes sociais, do Instagram, por exemplo, e tal, que é a rede principal hoje, vamos dizer assim, né, junto com o YouTube, cara, as pessoas de fato procuram isso, assim. Ela pode seguir um monte de perfil maneiro, lindo. É uma coisa que eu falo assim, cara, a vida de blogueiro, de blogueira é linda, né, velho? Sim. Cara, aquelas fotos são maravilhosas, cara. Assim, eu queria muito tirar uma foto daquela. Sabe, aqueles presets lindos das edições. Eu já usei, claro que já usei vários. Mas assim, cara, é uma vida muito linda, velho. Será que tudo aquilo é real? Sabe, será que tudo aquilo que está acontecendo mesmo? Então, assim, o like pelo like, eu acho que hoje ele não está acrescentando mais. Sim. É muito fácil, não é muito fácil, tá? Mas assim, se eu quiser fazer uma foto muito legal, uma situação onde eu tenha muitos likes, muitas curtidas e alguns comentários, é fácil fazer isso, sabe? Dura acordar 5 horas da manhã com a cara com remela e falar que tá fudido. Mas as pessoas hoje querem muito mais isso. O like pelo like já foi, velho. Assim, qual é a sua geração de conteúdo? É colocar foto bonita? O que essa foto bonita está agregando na vida de alguém? Ela não vai passar de uma foto bonita. Ela não passa de uma foto bonita. Cara, é legal, uma foto bonita. Puf, puf. Às vezes eu falei sobre um assunto totalmente irrelevante, a pessoa leu, ela ficou lá 2 minutos lendo, mas ela nem deu esse like, sacou? Mas ela leu e acho que ela
e esse assunto converteu ela em alguma coisa. Então, assim, o double tap ali, cara, sabe, não significa muita coisa hoje. Assim, as marcas hoje, elas entendem que isso está mudando. É lógico que um alcance, um engajamento ainda é muito importante para as marcas, né? Quantas pessoas ela alcançou? Quando ela vai mensurar um resultado, você que está começando uma rede social, ou que acha que pode trabalhar com rede social, acredita nisso e tal, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ela vai estratificar, ela vai mensurar, lógico, o teu alcance. Mas, cara, é muito para quem você está falando e o que você está falando e o quanto... que você está movendo. Mano, é muito isso, sabe? Assim, eu tô de saco cheio de ver foto bonita, velho. Eu tô de saco cheio de ver foto bonita de coqueiro, de sol, de mar, de pessoa sarada ali e tal. Eu posto foto, às vezes, de abdômen. Beleza, tô lá, tenho que postar uma fotinha de saradinha para mostrar que eu tô treinando, né? Mas é normal. Só que se você olhar o meu conteúdo, eu falo sobre o meu dia a dia, sobre as coisas que estão acontecendo. Às vezes é foto feia mesmo, mas o texto é muito legal. Eu toquei você pelo texto, não pela minha foto. Momento em família, enfim. São vários momentos, toques de realidade. Então, assim, a foto bonita está cansando, sacou? A foto bonita, o Tumblr lá, está cansando a galera. E mais uma vez, o que faz as pessoas não fazerem isso, e é o mesmo motivo que faz as pessoas só postarem os melhores momentos, é medo do que os outros vão pensar. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que move a nossa sociedade hoje em dia. Todo mundo quer mostrar uma vida perfeita, todo mundo quer... E mais uma vez, não acho que as pessoas se confundem muito, as redes sociais fizeram isso com as pessoas. Não, seres humanos sempre foram assim. Só que agora você tem um lugar onde isso fica perpetuamente ali. Ninguém ia pro bar fazer uma social, sentava com os amigos e começava a contar, que não via assim, começava a contar todos os podres da sua vida. A pessoa chegava ali e fazia uma pose, queria dizer que tinha sido promovido, queria botar uma banca. Isso simplesmente se mudou para um lugar diferente. Então eu não acho que as redes sociais sejam esse demônio onde as pessoas... agora as pessoas só falam das coisas. Não, elas sempre fizeram isso. Então isso é o ser humano. O ser humano tem medo de se mostrar vulnerável, de se abrir. E as pessoas que fazem isso nas redes sociais têm uma vantagem desproporcional porque elas permitem que as pessoas se conectem com ela. Então, aí respondendo a pergunta do Renan, acho que tanto a minha resposta quanto a do Fernando aqui foi: seja vulnerável, não tente mostrar que as coisas são perfeitas demais, mostre mais realidade, ajude as pessoas a se conectar. E digo mais, a maioria das pessoas também, elas usam as redes sociais da forma errada. Elas querem fazer um broadcast da mensagem dela. Elas não estão ali para criar relacionamentos. Então, principalmente para quem está começando, chega um nível, no meu nível já é extremamente difícil, no seu nível é impossível. Você responder todo mundo que engaja com você, é impossível. Mas no começo, principalmente, se você quer construir uma audiência e se conectar, cara, se conecte de fato. Não diz só que você gostaria de se conectar. Responde a galera, responde. Eu ainda respondo pra caraca, velho. Eu que sou CEO de 3 empresas, trabalho 18 horas por dia, não faço mais nada, ainda respondo as pessoas. Como é que um filho da puta que não faz nada, tá sentado no sofá, tem 18 anos, não vai responder a galera? 6 comentários lá e fala que... Então, assim, eu acho que também as pessoas alinharem o discurso dela. Você quer se conectar? Você quer que as pessoas engajem e façam parte? Cara, faça isso, não só diga o que quer fazer. Se o cara tem 1 milhão de seguidores, você entra nos comentários dele, ele responde as pessoas, como é que você, filha da puta, que tem 500 pessoas e diz que quer crescer, não está respondendo? Então eu acho que são essas duas coisas, se mostrar vulnerável e de fato se conectar, não só dizer que quer se conectar. É isso, cara, é verdade. Eu acho que a verdade está ali para... Ali nada mais é do que o reflexo do que você está vivendo no dia a dia, sacou? Não dá para ser mais o fake ali da parada. Então cuidado com as fake news. Perfeito. Fernandão, super obrigado, brother. Valeu, foi cara. Um prazer eu adorei. Testar uma coisa diferente aqui. A gente tem, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo aí, que vão ver lá no canal. Vamos tentar tirar algum insight que você queira pra você. Faz uma pergunta pra galera. O que você quer saber, do que a galera tá pensando, alguma coisa que você queira medir no público. Você acabou de lançar uma baita enquete aí num dos seus perfis. O que você gostaria de tirar de insight que as pessoas respondessem aí no comentário? Lança uma pergunta aí pra galera. A gente já debateu isso aqui algumas vezes hoje. Você fala muito isso nas suas redes sociais. Mas é justamente isso, assim. O que te impede de começar? Perfeito. O que te impede de começar? O que está te travando, sacou? Escreve aqui no comentário. Quais são os seus medos? Assim, por que, cara, eu não vou começar porque eu acho que eu tenho pouco seguidor. Eu não vou começar porque eu acho que eu não tenho um celular bacana. Eu não vou começar porque eu acho que eu não tenho tempo. Escreve aqui embaixo o que trava você a começar a fazer um trabalho bacana nas redes sociais. Perfeito. E digo mais, eu vou responder pessoalmente
todos os comentários que vocês deixarem aqui, dando os meus 2 centavos em cima dos seus medos. Eu dou mais 2, então são 4 centavos que você vai levar agora. Fechado. Então, Fernandão, obrigado. Prazer enorme. Fechado. João, bota as redes sociais do Fernando aqui pra galera seguir. O conteúdo dele é fantástico, seja de esporte, de cultura urbana. Eu sou fascinado por cultura. Esse cara é um dos maiores. Tô tentando. Um dos maiores cabeças em termos de cultura, principalmente nessa parte street aqui no Brasil. Tem um conteúdo fantástico também sobre paternidade. Coloca as redes dele aqui. Segue aí, galera, que vale a pena. Valeu. Fechado? Então é isso. E a gente se vê no próximo Extraordinário.